Oi, meus amores, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho dos textos que a Tia Cris pediu que você lesse na aula de ontem de Geografia. Nós começamos a falar das atividades econômicas da região norte. O que são atividades econômicas? Atividades econômicas são aquelas atividades que são desenvolvidas em um determinado lugar por determinadas pessoas que faz a economia, ou seja, o dinheiro daquele lugar está se movendo. E nós vamos conhecer, lá no quarto ano, a gente estudou um pouquinho o que era cada atividade econômica. Nós vamos estar relembrando ao longo do momento em que nós vamos conversar sobre elas, e hoje nós vamos conhecer 3 atividades econômicas nesse videozinho aqui, explicando qual é a função de cada uma e como ela é desenvolvida dentro da região norte. Tudo bem? Então vamos lá? Para isso eu gostaria que você pegasse o seu livrinho, abrisse lá na página 207, onde estão os primeiros textinhos. Então vamos começar aí pela agricultura. Você lembra o que é agricultura? A agricultura é o plantio, o cultivo e o plantio de alimentos. Você tem 2 tipos de agricultura. A agricultura de subsistência, que é a agricultura em que as pessoas plantam e sobrevivem a partir daquela agricultura, ou seja, eles plantam para eles comerem, para eles mesmos usufruírem daquela plantação. E a agricultura comercial, qual é o principal objetivo dessa agricultura? Comercializar, plantar aquele produto e vender para outros lugares. Tudo bem? Então vamos ler o textinho aí? Agricultura. Muitos habitantes da região norte praticam agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência em pequenas propriedades, onde produzem mandioca, arroz, feijão, milho e etc. A agricultura comercial vem crescendo nas últimas décadas, especializada principalmente em monocultura de soja, cacau, café, malva, juta e guaraná. É importante destacar que esse tipo de agricultura, assim como a pecuária, tem causado a devastação de extensas áreas da floresta amazônica. Então vamos falar um pouquinho dessa atividade econômica. A primeira atividade econômica que está sendo nos apresentado é a agricultura. Já que ele já explicou anterior o que vem ser agricultura de subsistência e o que vem ser agricultura comercial. Vamos falar dela na região norte. A maioria da agricultura, a maior parte da agricultura desenvolvida na região norte é uma agricultura de subsistência, ou seja, as pessoas plantam para consumir aquilo que cultivam, certo? E aí, quando a gente vem falando de agricultura comercial, a gente percebe que essa agricultura comercial ela vem crescendo nessa região, ou seja, as pessoas estão cultivando, estão plantando para vender. Tia, mas qual que é o problema já que eles estão cultivando alimento? Vou te explicar. No seu textinho fala que essa agricultura, assim como a pecuária, que é a criação de animais, vem trazendo uma destruição de grandes partes da floresta amazônica. Por quê? Porque para ter o cultivo da agricultura, assim como para ter o pasto da pecuária, é necessário fazer primeiramente o desmatamento. Então você desmata, você tira a vegetação natural daquele lugar para colocar ali um outro plantio que não é a vegetação natural. O que isso influencia? Isso influencia na biodiversidade, tanto de plantas como até mesmo de animais. Isso influencia na vida dos animais daquela floresta que precisam daquele habitat para estar morando, para estar se reproduzindo e para estar sobrevivendo. Então, essa agricultura e essa pecuária feita de uma forma desorganizada e infringindo as áreas florestadas da floresta amazônica, isso traz uma preocupação muito grande, porque ali não é o interesse em cultivar apenas, mas é o interesse em cultivar em áreas que não pode, em áreas que estão trazendo malefícios para a vida, principalmente da floresta e da sua diversidade, e para nós também como consequência. O que vem falando aqui de agricultura de monocultura?
que a principal agricultura desenvolvida naquele lugar é uma agricultura de monocultura, é uma agricultura de um produto só. Então você vai no campo do cacau, você vai ver o cacau. É uma agricultura de apenas um produto. Tudo bem? Podemos passar para a pecuária? Então vamos para o destino da pecuária. A principal criação da região norte é o gado bovino para corte. Mas também existe uma importante criação de búfalos. A criação de gado é realizada na maior parte de modo extensivo, em grandes propriedades rurais. As grandes criações de búfalo estão concentradas na ilha de Marajó, no Pará. Além de fornecer carne e leite, esses animais são utilizados como meio de transporte. Então você vem vendo aqui quais são os principais tipos de pecuária. O que a gente tem em pecuária é a criação de animal, certo? Mas você tem bovino, suíno, caprino, você tem vários tipos de pecuária. Quais são os mais desenvolvidos na região norte? A pecuária bovina, ou seja, a criação de bois, para corte, venda dessas carnes para alimentação ou até mesmo para outras questões, da indústria. E você tem a criação da pecuária de búfalos. Quando vem falando aqui em pecuária extensiva, quer dizer que esses gados que são criados, eles são criados em campos abertos. Tem dois tipos de pecuária, a extensiva e a intensiva. A extensiva, o gado é criado em campo aberto, se alimenta daquela pastagem. Já a intensiva, ele é criado em galpões fechados, tem um cuidado maior com vacinação, recebe rações acompanhadas e corretas por veterinários. Na região norte, a pecuária mais vivenciada é o tipo extensiva. Tudo bem? Certinho? Então vamos lá para o extrativismo, que é uma das atividades econômicas mais importantes da região norte, até mesmo pela forma de sobrevivência dessa população. Tia, o que é o extrativismo? O extrativismo, o próprio nome dele já fala, é a extração de recursos da natureza, é a extração de recursos naturais, tá? Por exemplo, o seringueiro, que vai lá na árvore retirar o látex, que é uma matéria-prima da borracha, ele está fazendo atividade extrativa, ele está extraindo aquela matéria-prima. Tudo bem? Essa matéria-prima, ela pode ser vendida como matéria-prima para a indústria, que depois pode ser transformada em um produto industrializado, ou ela pode ser utilizada como ela é. Então, lá dentro da região norte, é uma das atividades econômicas mais desenvolvidas e mais importantes, que gera mais economia. Vamos ler o textinho que fala de extrativismo? Uma das atividades econômicas mais importantes da região norte é o extrativismo, isto é, a extração de produtos na natureza. No extrativismo vegetal, são explorados os recursos vegetais que a floresta oferece, como látex, castanha do Pará, madeiras, açaí e etc. Quanto ao extrativismo animal, a caça e a pesca são bastante praticadas na região. Infelizmente, a falta de controle na prática dessas atividades vem provocando o desaparecimento de diversas espécies da fauna local. O extrativismo mineral tem grande importância para a região norte, que abriga algumas das maiores reservas minerais do mundo, como a Serra dos Carajás, no Pará. Alguns dos produtos extraídos são bauxita, manganês, cassiterita, ouro e petróleo. Bom, vamos parar por aqui para te explicar. Quando você fala de extrativismo, você fala dessa extração de produtos naturais da natureza. É uma atividade econômica, assim como as outras, que precisa ser muito bem realizada e muito bem praticada. Por quê? A partir do momento em que você extrai matéria-prima, aquela matéria-prima, ela é fonte de vários outros produtos. E você precisa cultivar aquela matéria-prima. Porque a partir do momento que acaba, é difícil recolocar
né? Por exemplo, muitas árvores que sofrem, né, aí o desmatamento, que sofrem as queimadas, ela custa anos para estar voltando para aquele lugar, para estar voltando a ser replantada, até mesmo se o solo tiver condições para isso. Então, o seu textinho vem te apresentando 3 tipos de extrativismo, que são os 3 que a gente já conhece. O extrativismo vegetal, animal e mineral. Vegetal, o textinho já trouxe os exemplos, são os recursos vegetais daquele lugar. O animal, o seu texto vem trazendo uma preocupação. Ele está sendo, o animal, a gente já sabe que vem da caça e da pesca, é retirar esse recurso animal daquele lugar. No entanto, isso está sendo feito de uma forma irregular e inapropriada. E qual é a consequência que isso tem trazido? Você tem aí uma redução, o desaparecimento de espécies da fauna da floresta amazônica. Está vendo como os problemas ambientais, eles estão muito presentes quando a gente vem falar de atividade econômica? Por quê, tia Cris? Gente, porque na maioria das vezes, infelizmente, quando se fala de dinheiro, as pessoas querem ganhar ainda mais e não pensam que a gente precisa de cuidar do meio ambiente. Por isso mesmo, quando você vem falando da agricultura, quando você vem falando da pecuária, quando você vem falando do extrativismo, você vê que a natureza, principalmente da floresta amazônica, que é, no caso, a vegetação que está naquele lugar, está sendo ameaçada. Porque muitas vezes eles preferem ganhar o dinheiro do que cuidar do meio ambiente. Isso é correto? Claro que não. Você precisa do meio ambiente, não só para a atividade econômica, mas para a nossa qualidade de vida. E não só para a nossa qualidade de vida, assim como a qualidade de vida da fauna e da flora. E a nossa colocação enquanto população, né? As pessoas que moram ali. Você vê quando você vem falando do povo nativo dessa região, como eles cultivam esses lugares. Por quê? Porque eles sabem que eles precisam daquilo para sobreviver. Então não é só tirar, é cuidar. Mas infelizmente esse não é o pensamento de grandes indústrias. Isso não é o pensamento dos caçadores. Isso não é o pensamento de algumas indústrias da pescaria. Então vem só retirando. E isso vem fazendo a extinção de espécie e a diminuição em massa de vários componentes da fauna. E eu arrisco a dizer até mesmo da flora, devido ao desmatamento que a agricultura e que a pecuária vem trazendo, né? Agora vamos falar do extrativismo mineral. O extrativismo mineral, ele é um extrativismo que tem muita importância na região norte, grande fonte dessa economia. No seu textinho, ele vem trazendo um mapinha da página 208. Observe esse mapinha para a tia Cris. Lá na legenda está mostrando onde é praticado o extrativismo mineral. No extrativismo, né, que observe a mapa, ocorrem as principais atividades. O extrativismo como um todo, que é a borracha vegetal. Borracha, castanha do Pará, guaraná, madeira, petróleo, ferro, manganês, ouro, diamante, estanho e alumínio. Então você tem aqui tanto a presença do extrativismo vegetal quanto a presença do extrativismo mineral sendo representado no mapa. A partir dos desenhozinhos, você consegue perceber quais são os estados que mais praticam o extrativismo, seja ele vegetal ou seja ele mineral. Por exemplo, quando você olha no Amazonas, você vê uma predominância de extrativismo o quê? Vegetal ou mineral? Vegetal. Você vê aí muita retirada da borracha, do látex, da castanha do Pará, e você percebe que o extrativismo está na maioria dos estados da região norte. Tudo bem? Bom, gente, qualquer dúvida é só entrar em contato, a tia Cris está aqui para respondê-las, tá bem? E aí a tia Cris vai deixar algumas perguntinhas sobre esse textinho que eu acabei de estar explicando e vou deixar uma leiturazinha para a gente continuar falando da atividade econômica. Um beijo, fiquem com Deus, tô morrendo de saudades, mas daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai estar juntos. Beijo.